Olá, graça e paz a todos, como vocês estão? Hoje mais uma live, vamos aguardar o pessoal entrar aqui. Hoje a live é com a nossa psicanalista Débora Santos, vai ser uma bênção. Vamos aguardar ela entrar, estou aguardando ela entrar aqui nesse momento. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que são transtornos de personalidade, narcisismo e psicopatia. Espero que vocês entrem, curtem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal aqui do Instagram, Igreja Evangélica Santa Fé, nosso canal do YouTube, Igreja Evangélica Santa Fé. Tudo que a gente faz na igreja está lá no YouTube. É legal para vocês estarem acompanhando. Olá, estou aguardando aqui o pessoal chegando, para a gente começar essa live. Glória a Deus. Sim. Graça e paz para quem estiver chegando, como vocês estão? Oi, pastora. Paz. Olá, minha querida paz do Senhor, como você está? Tudo bem? Graças a Deus. Assunto animador hoje, hein? Muito animadora, não estou te vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso Não. aqui. E eu não te vejo, olha só. Você também não me vê? Não. Vamos ver se a gente consegue arrumar isso aqui. Só um minutinho que eu vou ver se a gente consegue colocar aqui. Por que será que a gente não se vê? Eu não consigo te ver, Débora. Vamos ver se o pastor entrou aqui, ver se o pastor consegue arrumar aqui. Eu vou sair, então, e entrar de novo. O que você acha? Tá bom. Pode ser, pode ser. Peraí. Então, eu não consigo ver a Débora aqui. Nem ela me vê. Então, Dedé, sai e entra de novo. Pronto, acho que é mais fácil. Vamos aguardar aqui. Gente, já vai dando like, compartilha. Já já vai começar a nossa live. Eu estou só esperando a psicanalista Débora Santos entrar novamente, que a gente tem um probleminha técnico aqui. Vem aqui ver, por favor. Vamos lá, ver se a gente consegue. Aqui, ó. Sim. É ver, né? Que ver. Vamos ver se agora eu consigo aqui incluir a Débora. Graça e paz para quem está chegando. Essa é uma live que nós estamos fazendo. Hoje o tema é incrível, né? Nós vamos falar de narcisismo e de psicopatia. São dois transtornos de personalidade que a gente vai hoje abordar sobre relacionamentos com pessoas assim, né? E a gente vai dar um spoiler. Já já a gente vai começar a falar já já do tema. Dedé, entrou? Entrei. Também não consigo te ver. Você consegue me ver? Não, mas o pessoal acho que consegue ver nós duas. Consegue. Pega o outro suporte para mim. Eu vou ficar com dois celulares aqui, um para te ver e um para falar com você aqui. Que não sempre aparece aqui a pessoa junto com a gente. Mas eu não estou É. conseguindo visualizar a Dedé, mas não tem problema. A gente vai falar de temas maravilhosos mesmo assim. Já coloquei aqui, estou com outro celular, estou acompanhando, tá? Ok. Vamos lá, então. Hoje o assunto é maravilhoso. Graça e paz a todos. Queria apresentar. Eu sou a pastora Fabiana Bredariol, da Igreja Evangélica Santa Fé. Essa que está aqui comigo, essa linda, é a nossa psicanalista Débora Santos, que tanto tem agregado aqui no nosso ministério, né? No Ministério de Cura. E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Vamos falar sobre transtornos de personalidade, vamos falar sobre o narcisismo e sobre a psicopatia. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve falar sobre essas duas, né, esses dois transtornos é, primeiro, né, os mitos. Nem todo psicopata mata, né? Eu acho que Exato. a gente fica sabendo mais dos casos onde eles matam, né? Mas, assim, nem todo psicopata mata, tem muito psicopata aí no mercado de trabalho, colega seu de trabalho, sim, né?
Tem muito psicopata médicos, bons médicos, né, cirurgiãos, né, tem muitos bons políticos, psicopatas, enfim, eles estão todas, né, muitos CEOs de empresas grandes são psicopatas, são pessoas que traçam objetivo e não medem esforços, né, para conseguir, inclusive se você estiver no meio do caminho, eles atropelam você, é assim que funciona. Mas nem todos matam, acho que isso é importante falar, né? A gente vai trabalhar um pouquinho esse transtorno de personalidade. E o narcisista também tem um mito, né? Que as pessoas falam que o narcisista é só uma pessoa que se acha. E não é bem assim, né? Não. O narcisista ele pode destruir a sua vida, né? Ele pode, se você tiver um relacionamento com o narcisista, seja ele amoroso, né? Um relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, primos, colegas de trabalho, ou seja, o narcisista ele pode destruir a sua vida, é muito complicado. E a gente vai trabalhar um pouquinho esses dois transtornos, porque todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Por isso que a gente trouxe esses assuntos em pautas hoje. Não é, nossa querida Dedé? Isso, e é importante, né, a gente trazer essas informações, porque é um número muito pequeno de tanto narcisistas quanto psicopata consegue acessar a grande maioria de empatas, né? Então, né, essa live é extremamente importante para a gente abordar esse assunto e também auxiliar as pessoas a saber como lidar e também identificar em primeiro momento, né, principalmente. E antes de dar sequência, então quero me apresentar, né, para as pessoas que ainda não me conhecem. Então, eu sou Débora Santos, sou psicanalista clínica, especialista em adicção e codependência há 20 anos, sou licenciada em filosofia, tenho especialização em neuropsicanálise, trabalho está indo para 11 anos de atendimento clínico, e, e essa é o trabalho que eu tenho feito aqui ao longo desses anos, e mais principalmente pautado aí com a palavra de Deus, né? Então a gente percebe que essa questão terapêutica, né, essa questão psicológica, ela anda muito, porque a Bíblia fala muito sobre essas questões, apesar de muitas pessoas acharem que não, né? Então a gente tem esse viés aí. E sou Exatamente. diaconisa também da Igreja Evangélica Santa Fé, é uma honra para mim poder estar servindo o Senhor. E é isso, gente, vamos falar desse assunto. Isso mesmo. Bom, eu acho que primeiramente a gente tem que traçar os perfis, né? A Bíblia mostra, né? Perfis narcisistas, perfis psicopatas, né? Porque a Bíblia nos ensina, a Bíblia eu falo que ele é um livro incrível, né? Ela nos ensina muitas coisas e eu queria trazer para vocês algumas características aqui e alguns versículos que mostram, né? Que a gente tem que andar em retidão e que a gente não pode ter características manipuladoras. A gente fala muito da igreja, né, que a gente precisa ser parecido com o caráter de Cristo, né? Mas porque Cristo tem algumas características, né? O caráter dele nos mostra, nos ensina. Mas Satanás também tem as suas características, né? E se você vê que esses perfis estão muito ligados a características de Satanás, né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. O perfil de manipulação, né? A gente vai trabalhar um pouco do perfil, né? Desse transtorno, de como as pessoas agem, como que elas se infiltram, né, até dentro das igrejas, né? A gente tem atendido, eu pastorei muitas pessoas vítimas, né, desses perfis, principalmente do narcisista, né, com vidas assim, tem que ser restauradas, Jesus restaurando, curando, mas é um processo demorado, um processo longo, e também vítimas do perfil de psicopatia, né, então a gente tem que estar, por isso que a gente trabalha tanto a autoestima, né, dentro da igreja, porque esses perfis, eles identificam nas suas vítimas uma autoestima geralmente um pouco baixa, né? E eles acabam se infiltrando, né? E para conquistar os objetivos deles, né? Eu queria que você, Dedé, desse aí um spoiler. Eu só vou passar um versículo bíblico antes aqui, né? O mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Está em Atos 5, 29, né? E eu começo com esse versículo porque, assim, quando a gente entende que a gente precisa obedecer os mandamentos e a gente se alinha com os mandamentos, com os ensinamentos de Deus, a gente se corrige de uma maneira que a gente não entra, né? A gente se cura, né? Então a gente passa a ser uma pessoa saudável para nós e para quem está no nosso entorno. Então, vou pedir para a nossa psicanalista linda falar um pouquinho, né, do perfil. Vamos começar com o narcisismo? Bora?
Vamos lá. Eu gostei Vamos falar um dessa pouquinho questão dele. de iniciarmos aqui sobre os mitos, porque é muito importante a gente ter clareza para a gente poder até mesmo se defender e proteger outras pessoas. Então, é importante a gente entender que são dois perfis diferentes, né? Podem andar juntos, como todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Porém, existem narcisistas que têm perfis, traços de psicopatia. Então, quando a gente fala de narcisista, não é somente uma pessoa assim que tem um pouco de exagero acerca de si mesmo, né? Quando a gente estuda psicanálise, a gente estuda o conceito de narcisismo e a gente começa com entendendo sobre a construção e desenvolvimento do self. O que é o self? Quando você se vê, o que você sente, né? Então, eu tô me vendo aqui no vídeo. Qual é o meu sentimento acerca de mim mesma? Qual é a minha ilustração, a minha opinião acerca de mim mesma, né? O meu self. E como eu vou interagir com o social, com o coletivo, né? No caso do transtorno de personalidade, ele não interage com as pessoas. Ele tem um movimento de grandiosidade acerca de si mesmo, porque, na verdade, lá na construção do self, existem lacunas, existem falhas de estrutura de si mesmo, aonde ele preenche com essa grandiosidade. Então, ele é o melhor, ele é o mais bonito, o mais forte, enfim. O que ele construir ali é o que ele vai determinar para a vida dele. Só que isso não é compartilhável. As outras pessoas entram numa relação objetal. Então, eu eu preciso me afirmar a partir do outro, entende? Então, o narcisista, ele não consegue ter essa afirmação em si mesmo, ele precisa dessa adoração do outro, então ele exige isso do outro. Então, as relações do outro com o outro é sempre unilateral. Por isso que o transtorno de personalidade narcisista é extremamente nocivo um relacionamento afetivo, de amizade. Então, a gente precisa saber se posicionar e não se envolver de forma afetiva, porque essa pessoa vai te sugar até a última gota, com certeza. Legal. E assim, a gente percebe que o perfil narcisista, ele tem um modo de operação, né, que a gente chama o modo de operação dele, ele segue um padrão, que ele é sempre constante, permanente, é sempre definitivo. E sempre o objetivo é um ganho para ele, né? Então a gente Sim, percebe que pessoas narcisistas que a gente teve acesso, teve contato, né? Às vezes é difícil de identificar, né? Eu acho que muitas vezes ele tem um perfil assim de ajudador, né? Então você percebe muitas vezes essa pessoa inserida em associações, né? Em religiões que cuidam do próximo. Então você vê a pessoa cuidando de cachorrinho na rua, cuidando de pessoas, levando comida, né? Para morador de rua. E às vezes dentro da igreja, às vezes dentro de uma associação espírita, ou às vezes de outras religiões, sempre para ter ali, né, um consolo, ele sempre vem assim com um consolo para a pessoa, querendo saber muito da vida da pessoa, né? Porque como ele tem esse perfil manipulador, então ele precisa saber tudo sobre você. Ele vai perguntar tudo sobre você. Então essa é uma forma legal de vocês também identificar o narcisista. Ele vai querer saber aonde você nasceu, quem foram os seus pais, o que você comia, gostava de comer, o que a cor que você gosta, o que você gosta de fazer, para onde você gosta de viajar, o que a sua mãe pensa a seu respeito. Ele vai dar um jeito de ir na sua família, ele vai dar um jeito de ir nos seus amigos. Primeiro ele vem assim com uma capa, né, de uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito para frente, uma pessoa amiga ou amigo. Ele vem assim com uma roupagem que você fala, nossa, que pessoa legal, né? Que pessoa bacana de estar perto, né? E a gente vê, assim, às vezes, filhos de narcisistas falando, né? A minha mãe é uma pessoa incrível, todo mundo amava a minha mãe, ela fazia tantas coisas, ela ajuda um monte de gente, mas na minha casa só eu que sei o que eu passo com ela. E às vezes é difícil até da pessoa se libertar por causa disso, porque o narcisista cria uma cadeia, né? Uma cadeia que a gente chama de cadeia de apoio, né? Depois você vai explicar melhor. Uma rede de apoio onde ele se apoia, né? Em pessoas para justificar a autoimagem dele, né? Ele tem, assim,
um problema com ele precisa ter uma autoimagem muito fortalecida para que, quando você descobrir realmente quem ele é, se você contar para alguém, ele já destruiu a sua imagem antes, ninguém vai dar crédito para você. Então, ele tem esse modo de operação. Queria que você falasse um pouquinho desse modo de operação e de como identificar, né, esse transtorno de personalidade, esse tipo de personalidade perto de você, perto da gente. Explica um pouquinho aí. Bom, esse método, esse modo operante de todo transtorno de personalidade, no caso aqui narcisista, está voltado na disfunção do self. Essa distorção acerca de si mesmo, porque ele se vê de uma forma grandiosa que ele não é, mas ele precisa se firmar nesse protofantasma que ele criou de si mesmo para suprir as lacunas da distorção do self, entende? Então, existiam circunstâncias nesse desenvolvimento que são lacunas, não houve uma regularização emocional, afetiva e tudo mais, e a forma de suprir essas lacunas, essas falhas estruturais, a pessoa entra nesse mecanismo de se ver de forma grandiosa. Isso aqui é só um exemplo, né? Então, ele se vê grandioso e começa... Então, pode reparar que todo narcisista, o transtorno mesmo de personalidade narcisista, ele tem métodos operantes muito semelhantes de um para com o outro, né? Tanto que a gente consegue identificar nas entrelinhas do oculto esses padrões de comportamento. E qual que é a base para essa identificação? Para que ele mantenha esse bem-estar de ser grandioso, não, eu sou a melhor psicanalista, se alguém discordar, eu vou atrás, você entendeu? Porque eu preciso manter essa idealização de mim mesma. Então, a distorção do self do narcisista é que o self dele é ele mesmo. Então, só que para ele manter esse bem-estar, ele precisa que todo mundo à volta faça tudo aquilo que ele quer para manter essa idealização de si mesmo. E aí os mecanismos de manipulação, então, ou seja, se eu tenho engessado um self sobre mim mesmo, que sou eu mesma, então eu preciso manipular as pessoas, não tem uma relação compartilhada, é uma relação unilateral. Eu preciso que as pessoas façam exatamente aquilo que eu preciso para poder validar a minha autoimagem. Então, a autoimagem para o narcisista é a prioridade dele. Nem Deus entra nesse negócio, porque é tudo, sabe? O mais valioso, o ouro precioso dessa pessoa é a sua autoimagem. Então, ele vai atrás de pessoas que o promovem, ele vai atrás de circunstâncias que o promovem, ele está sempre buscando se promover, está sempre buscando avançar e passar por cima das outras pessoas, porque ele precisa estar no patamar. E nesse mecanismo... Oi? Não, pode continuar, perdão, te interrompi aqui. E nesse mecanismo, eles não medem esforços para conquistar esse patamar. Então, ele vai usar de manipulação. É importante a gente entender, trazer aqui o que é manipulação, que muitas pessoas ainda não sabem. Então, mentira é quando eu uso um argumento para me proteger ou para me desculpar. Então, por exemplo, por que você chegou atrasada? Porque minha avó morreu. Então, inventou uma história, mas está acerca de si mesmo. A manipulação é quando eu uso de mentira para que as pessoas façam aquilo que eu quero. É em movimento a mim. Então, eu minto. Não, mas olha, se você fizer tal coisa para mim, pode ter certeza que eu vou te dar um retorno, ou você vai conquistar tal coisa. Eu estou manipulando aquela pessoa. Assim como Satanás fez, né? Se você prostrado me adorares aqui, né? Te darei tudo isso aqui. Mentira. Verdade. Né? Então, ele vai usar a mentira, verdade, verdade, mentira. Por isso que Jesus sempre disse assim, em verdade vos digo. Por quê? Porque existe a mentira verdadeira e existe a verdade mentira. Então, quando eu tenho má intenção,
para me promover, eu uso o outro a meu favor. Isso é manipulação. Então, a Exato. manipulação é utilizada, é um método operante, é um mecanismo de viés do narcisista, e ele sempre vai utilizar isso de forma consciente, tá, gente? Muitas pessoas acham que o narcisista é assim, tipo, é inconsciente, tadinho, ele tem um transtorno de personalidade, né? Não, tá? Ele sabe o que ele está fazendo. Ele é extremamente confiante, ele sabe que ele manipula, ele sabe que ele está com aquela pessoa porque ele tem um certo interesse, é consciente. É como se ele se pautasse, assim, o ego dele é tão grande, né? Que é como se ele se pautasse que o mundo devesse algo para ele, né? As pessoas têm que até chegar a idolatrá-lo, né? Sim. Então a gente vê na Bíblia, né? A Bíblia fala muito sobre idolatria, né? Então a Bíblia fala assim, que a gente só tem um Deus, idolatrar o nosso Deus, e a adoração é para ele. E o narcisista, ele tem tanto esse caráter de Satanás, que ele vem manipulando, ele é mentiroso, e a Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Ele tem como característica também a inveja, né? E a Bíblia fala aqui, ó, em Provérbios 13:30, assim, ó, coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, o narcisista, ele vai ver algo que você tem, que ele quer, porque ele acha que ele é um ser supremo, que quando Deus criou todo mundo, para a criação dele, Deus deu um tempo maior, né? Deus caprichou mais nele, né? Ele se acha melhor do que você em tudo, então ele quer tudo aquilo que você tem, que ele acha interessante, e que você exerça com ele uma relação de idolatria. Você jogue sempre ele para cima, ele precisa ter uma reserva, né, de autobajulação, vamos dizer assim, Sim. né? Ele se sobrepõe. Né? E é muito engraçado, né? Quando você conversa com uma pessoa narcisista, tudo que ela faz é sensacional, né? E o que a Diaconisa falou, a nossa psicanalista, que eles têm super consciência do que eles estão falando, e eles têm mesmo, né? Consciência. Quando você conversa com uma pessoa assim, você vê que a empatia com os próximos é muito pequena ou quase zero. Eles não se preocupam com os próximos. E eles sabem que eles têm esse problema, né? Só que eles não veem isso como um problema. Eles acham, assim, que eles são muito razão e que a gente é muita emoção e que por isso eles têm que ter um benefício sobre nós, porque a gente é emoção. Ou porque a gente é diferente deles, né? Então, quando eles entram para estar socialmente andando conosco, eles querem uma posição social. Então, se você tem uma posição de liderança, é em você que ele vai colar, porque ele quer atingir as pessoas que estão ao seu redor. Se você tem uma posição social, é lá que ele vai estar, porque ele quer se infiltrar naquele lugar, né? Porque ele quer estar em destaque, ele precisa estar em destaque. Sim. Ele não aceita ficar para baixo, né? E às vezes os relacionamentos, principalmente os afetivos com pessoas assim, são muito complexos, né? Porque eles acham que o seu companheiro, na verdade, quem está com essa pessoa se relaciona com um vazio. É como a psicanalista falou, né? Um relacionamento unilateral, então é um vazio, né? É como se a pessoa tivesse que fazer tudo aquilo que ele quer. Ele não liga muito para a tua vida, para o que você faz, você tem que estar inserido na rotina dele, na vida dele, você tem que se adaptar ao que ele quer, né? A entrar, né? Você se esvazia, entra na vida daquela pessoa, você tem que viver a vida com ela, né? E quando você conversa com a pessoa, ela quer tirar nitidamente coisas, né? Ela acha que há uma supervalorização sobre ela quando ela retira coisas. Vou dar um exemplo. Uma vez conversando com uma pessoa, essa pessoa, isso pode ser homem e mulher, tá, gente? Lógico que tem muito mais narcisistas homens do que mulheres, mas quando o narcisismo está na mulher, eu creio, assim, eu não sei se a psicanalista pode concordar comigo ou não, posso estar falando bobagem aqui, né? Porque não sou especializada nisso, sou só uma entusiasta do assunto, né? E como a gente está fazendo os aconselhamentos pastorais, a gente vê muito isso e trata muito isso, né? Mas o que a gente percebe, assim, é a pessoa comentando assim, não, de fato eu tinha um relacionamento para pegar coisas das pessoas. Aí você fala assim, nossa, mas
você tinha um relacionamento para dar golpe nas pessoas? Não, golpe não. Não, eu tinha, assim, uns benefícios financeiros. Aí, para nós, né, que não tem esse transtorno de personalidade, você assusta de você escutar uma coisa dessa. Você fala, meu Deus, como que você teve um relacionamento para ter benefício financeiro? Aí você fala assim para a pessoa, né? Tá, você entende que esses benefícios financeiros que você retirava dessa pessoa, você tinha um relacionamento, você era uma pessoa tóxica para essa pessoa e você tinha um relacionamento abusivo com essa pessoa. Aí a pessoa vira assim numa condição assim que você fala, como que pode uma pessoa falar assim? Ela vira, e fala assim, ah, não, na realidade, eu só pedi essas coisas porque eu queria me sentir valorizada nesse relacionamento, porque afinal eu estou doando o meu tempo, a minha juventude, a minha vida a essa pessoa. Então eu queria uma recompensa daquilo que eu estava dando para essa pessoa. E aí você inverte o jogo, você fala assim para a pessoa, então tá bom. Então agora você coloca no lugar do seu parceiro, né? Imagina você namorando uma pessoa que só quer o seu dinheiro. Você ia se sentir feliz com essa situação? Aí a pessoa gagueja, ela não consegue ter essa percepção, porque ela não entra no lugar de outra pessoa. Você vê um vazio dentro da pessoa e a pessoa não tem resposta. Acho que é. Então você vê ali uma falsidade muito grande, uma inveja, uma condição de subjugar o outro, né? Sempre assim, se achando, puxa, essa pessoa está comigo, eu mereço tais coisas, porque eu sou muito especial, eu sou muito diferente. Se eu cometi um erro, é porque eu estou passando pelo processo de transformação e ninguém teve paciência comigo, e ninguém me acolheu, ou ninguém soube lidar comigo, mas eu preciso de uma outra reação de vocês, ou seja, as pessoas no entorno têm que se moldar a estar 100% com aquela pessoa. Ela exige de você um relacionamento unilateral. É isso que a psicanalista falou. Então, quando você percebe uma mente dessa, né, uma mente totalmente transtornada mesmo, né, totalmente fora da realidade e se colocando como se fosse um ídolo mesmo, né? Então, todos em volta têm que estar. E aí, se você sabe, por exemplo, a máscara sempre cai, né? Porque a Bíblia fala que a mentira ela tem um tempo curto, né? Tem até um dito popular que fala que a mentira tem perna curta. Então, e Satanás é muito mentiroso e ele usa o sofismo. O que é o sofismo? São as meias verdades. Ou seja, ele entra numa linha da verdade, mas aí quando ele vê, pega confiança na verdade, ele entra na mentira e já distorce toda a história. Então, geralmente, quando, né, esse tipo de personalidade tem um relacionamento, vamos colocar aqui no amoroso, nem vou entrar ainda nos pais e filhos, né, que é muito mais complicado. Tem um relacionamento amoroso, né, seja um marido, um namorado ou uma namorada, né, a vítima, a pessoa que está com esse perfil, se torna vítima, né? E ela entra numa trama que às vezes ela fica tão presa ali que ela não consegue sair. Por quê? Esse perfil tem uma característica tão manipuladora que ela consegue desconstruir a pessoa que está do lado dela. De uma maneira que a pessoa perde até a própria identidade, vive a vida daquela pessoa, né? E a hora que aquela pessoa entra numa condição de depressão muito profunda, ou não conseguir mais realizar o que esse perfil exige, ele simplesmente muda, ele vai para uma outra pessoa, né? Ou uma outra situação e abandona, ele sai, ele migra, né? Então esse é o perfil, né? Vamos chamar isso de gafanhoto, né? Ele vem, extrai o melhor e é quando aquilo não alimenta mais, ele vai para outro endereço, outro lugar. E aí a pessoa, né, a vítima, né, fica totalmente destruída, tem que ser trabalhado totalmente, construído novamente na pessoa, a identidade dela, quem é ela, onde ela se perdeu, tem que buscar a pessoa lá atrás, onde ela se perdeu, trazer de volta. Isso dá um trabalhão, né? Porque aqui na Santa Fé a gente trabalha em conjunto, né? O pastoral com a psicanálise, né? Porque Deus é dono de toda a ciência, irmãos. Não há separação entre Deus e a ciência, como diz o mundo, né? E sim, a ciência gira em torno da Bíblia. Então, hoje em dia a ciência comprova muito do que a Bíblia fala. A gente vai fazer uma pregação só sobre isso, uma live sobre isso também, né? Tem uma pessoa que eu estou querendo trazer, né? Um cientista. Então, isso vai ser fantástico. Mas voltando agora, né? Pro aconselhamento pastoral, pro trato pastoral e a terapia,
ela sendo alinhada, a gente consegue trazer essa pessoa de volta, a gente consegue restaurar a vida da pessoa. Jesus vai tratar de dentro para fora, vai tirar as máculas, as cicatrizes, e a pessoa vai ter uma vida normal novamente. Porque uma pessoa que passa por isso acha que nunca mais vai ser restabelecido. É como se a pessoa estivesse lá no Vale dos Ossos Secos, né? Totalmente destruído. E aí vem Deus e fala: peraí que eu vou te resgatar, sopra, e a pessoa volta, né? Uma passagem de Ezequiel, volta a ter vida novamente e vira o exército do Senhor. Então, essa é a nossa função como igreja, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas eu queria que a nossa psicanalista falasse um pouco desse relacionamento, porque eu estou falando aqui, mas de casos práticos, inclusive, que a gente teve acesso, mas eu quero que a nossa querida psicanalista fale um pouquinho disso também. Como é que é o relacionamento aí, com o narcisista? Bom, é importante a gente ver que existe várias fases, né? E faces. Como a gente falou que o narcisista, ele precisa... Eu quero dar um exemplo, inclusive, de uma mulher psicopata na Bíblia. E muitas pessoas perguntam assim: por que certos homens de Deus viveram depressão e queria dar cabo na vida e tudo mais, não sei o quê. Pensa em Jezabel, a psicopata. Ela tem um perfil psicopata, né? Porque o psicopata tem essa vibe narcisista. Porém, esse relacionamento unilateral, como o narcisista tem um self distorcido, ele se torna literalmente um predador, né, de selfies funcionais, mas de pessoas que às vezes estão em movimentos assim, sabe, precisando de algo a mais. Então, por exemplo, dependência afetiva, pessoas que são dependentes afetivos, que precisa do outro para se autoafirmar, que estão vivendo no movimento da dor, vivem buscando, não conseguem viver sozinhos, são presas fáceis de um narcisista. Por quê? Porque essas pessoas têm tudo que o narcisista precisa, entendeu? Agora, as vítimas, elas começam a ser afetadas, por quê? Porque o narcisista vai desconstruir esse self da pessoa. Se alguém te afeta na tua autoimagem e no seu self, você entra em Gênesis 1:1, a terra era sem forma e vazia. Você se desconstrói por completo, você não consegue mais ser quem você é. Você não consegue mais tomar decisões, escolher entre o sorvete de morango e o de limão, você não sabe mais. Por quê? Porque o movimento do narcisista, da manipulação, na verdade, é trazer essa desconstrução psíquica. Então, a pessoa, literalmente, ela começa, no primeiro momento, se anular, nenhum relacionamento você deve se anular, a gente deve ter bom senso, equilíbrio e atualizações de rota, né? Então, vamos estar juntos, tá? Mas no narcisista, ele não faz isso. Ele escraviza a pessoa, de modo com que a pessoa precisa fazer tudo o que ele quer, de modo com que tudo que é seu não é validado, não entra na questão do merecimento e nem do pertencimento. Então, você começa a se desconstruir, entrar no mecanismo. Só que o primeiro passo é o quê? Essa idolatria que a pastora falou. Você começa, tipo, é o homem da minha vida, nossa, não tem outro na face da terra, a não ser esse, então eu preciso zelar, fazer tudo. O erro sou eu que preciso melhorar. Então você começa a entrar num mecanismo de desconstrução de si mesmo, por isso que é perigoso. Pastora? Tá, voltou o áudio agora. Deu um... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Estamos ouvindo. Ok. Bom, o que a gente observa, assim, até falando de como o padrão que eles usam, né? Eles vêm com uma roupagem boazinha, né? Ou bonzinho, parece que
encaixou com tudo aquilo que você sempre sonhou, eles falam aquilo que você quer ouvir, porque eles primeiro eles sabem Exato. tudo sobre você, eles te linkam, né? Isso. Eles conversam e vão conversando e perguntam para um o que, que acha de você, para outro, vai para um amigo. Aí, quando vocês se conheceram, como é que foi? Então, ele traça uma rota, né? Aí, para ele ter essa vítima, então ele começa a falar, né, aquilo que a pessoa quer ouvir, só que isso não se sustenta com as atitudes. Então, a pessoa começa a perceber, nossa, mas a pessoa falou isso, mas fez aquilo, mas falou aquilo. Eu achei estranho ali, mas tudo bem, depois deu tudo bem, conversa. Então, a pessoa vai enrolando mesmo, né? Vai manipulando e vai enrolando, e sempre muita mentira, né? Geralmente, quem tem esses perfis narcisistas, eles sabem que, ou de psicopatia, esses transtornos de personalidade, sempre alguém que está próximo percebe que não é uma condição normal. Ou um pai, uma mãe, ou um parente, um irmão, ou um namorado, enfim. E geralmente leva para uma terapia. E aí tem o diagnóstico. Então, a maioria deles sabem que eles têm esses transtornos. Só que eles não aceitam esse transtorno, eles não contam para ninguém que eles têm isso. E a maioria sabe, né? E eles veem isso de uma forma ainda para ajudá-los ainda. Não, porque eu tenho uma diferença, de fato eu preciso passar por um processo de transformação, até de convencimento. Então eles veem primeiro, eles identificam a vítima, focam na vítima, eles começam a pesquisar sobre a vítima, saber tudo sobre ela, engatam um relacionamento com a vítima, continuam pesquisando tudo sobre a vítima, contam mentiras, né? E é sempre o transtorno deles ou o problema que eles têm é culpa de alguém. Eles trabalham muito com a culpa, eles fazem que seus parceiros sintam muita culpa, porque eles jogam assim, você não agiu correto ali, você não fez ali. Você tome cuidado ali, principalmente quando o relacionamento é cristão. A pessoa usa muito a Bíblia ainda para gerar essa culpa sobre sua vítima, né? Que a gente tem percebido. Então, assim, você não é de Deus se você fizer isso, presta atenção. Mas você tem que perdoar. Eu fiz tal coisa, mas você tem que perdoar. Entendeu? Ele está Então, usa sempre muito a denegrindo culpa. as ações do outro, sempre. Exatamente. Ele sempre tem uma historinha triste para contar para vocês, ou porque eles foram abusivos, ou porque tiveram pais abusivos, ou passaram situações de relacionamentos abusivos, mas sempre quando eles falarem, eles estão falando deles mesmo. Que como eles não têm empatia, é difícil eles trazerem sentimentos externos para dentro deles. Então, sempre quando eles falarem de alguém, eles estão falando deles mesmos. É uma constância desse padrão, né, de transtorno de personalidade. Então, quando eles falarem assim, olha, tal pessoa me deu o golpe, não, ele deu o golpe, né? Tal pessoa mentia, me traía, não, ele geralmente traía, né? E é um perfil também que trai muito o narcisista, porque ele tem que ter uma reserva de bajulação. Então, quando o casamento ali, o relacionamento não está legal, ele precisa ter um escape ali, porque a mente dele precisa disso, né? Então, até assim, a parte sexual é muito complicada, porque não há uma troca, né? Poucas coisas dão prazer para eles, e uma questão que dá muito prazer para eles é o sexo. Então, difícil eles se manterem em santidade também, no relacionamento cristão, é muito complicado isso para eles, né? Eles vão tentar de tudo, convencer a vítima ali, né, a sair da santidade, ou questionar algumas coisas, é normal isso também. Então, esse transtorno de personalidade é muito complexo Sim. e é muito complicado para quem está junto com uma pessoa dessa, porque se relacionar com o vazio. A Bíblia fala assim: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Isso está em Romanos 13:8, né? Então, e aí também lá em Coríntios fala que o dom principal é o amor. Então, esse tipo de personalidade tem dificuldade de amar o próximo, porque ele ama muito a si mesmo, né? Então, a gente tem que, Na então, verdade, amar, ele não consegue amar o próximo, né? que Ele ele não ama muito a si consegue. mesmo. Ele não tem amor, porque precisa de empatia, né? Ele não tem. Exatamente. Para quem não sabe o que é empatia, empatia é se colocar no lugar do próximo, é sentir a dor do próximo, se compadecer com o próximo,
Tá? E olha que coisa interessante que a Bíblia fala sobre um relacionamento assim, narcisista. A Bíblia tem alguns exemplos, a gente vai tocar agora em alguns exemplos, mas olha, lá em Provérbios 21:19 diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher contenciosa e irascível. Olha o que Provérbios fala para nós. Então é melhor você ficar no deserto, passar por uma prova e de repente, né, tentar transformar a tua solidão em solitude e ficar bem, do que você estar com uma pessoa assim, uma pessoa fora do contexto da palavra de Deus, que tem o contexto da manipulação, que tem a mentira, caráter de Satanás, que tem dificuldades para amar, que não ama, né, que também é um mandamento bíblico. Então, olha o que a Bíblia fala. A gente tem, assim, um exemplo muito típico na Bíblia, até de Raquel, né? Esposa de Jacó, a gente consegue pegar nas entrelinhas um narcisismo dela, né? Porque ela era muito bonita, então ela se apoiava muito nessa beleza que ela tinha, e ela manipulava Jacó até depois do casamento, né? Porque eu não sei se vocês conhecem, ou deveriam conhecer, né, a história de Jacó, né? Ele chegou a uma terra distante, conheceu filha de Labão, né? Que chamava Raquel, uma moça muito linda. Ele teve um amor à primeira vista, porque ele tinha uma condição também emocional de baixa estima, ele tinha acabado de passar um problema, e ele também tinha os desvios de caráter, né? E aí ele conhece Raquel, que é uma moça linda, né? A Bíblia fala que Labão tinha muitas posses, então o pai dela tinha muitas propriedades, muitos animais, enfim, tinha uma condição financeira boa. E ele começa ele vai para a casa de Labão já pedindo a mão de Raquel em casamento, né? E o pai de Raquel pede para ele 7 anos de trabalho, né? Como pagamento de dote para casar com ela. Só que naquela época não se casava a filha mais nova antes da mais velha, e tinha Lia, a filha mais velha de Labão, né? Que não era tão bonita assim, né? A Bíblia fala que ela tinha olhos baços e falava logo seguido da beleza de Raquel, então a Bíblia estava falando de beleza ali mesmo, né? E que na hora do casamento ele coloca Lia na tenda, né? E Jacó acaba tendo, né, o ato sexual com a Lia, casando com Lia, e aí Labão pede mais 7 anos para Raquel. Então ele teve um relacionamento totalmente disfuncional desde o início, né? E aí quando ele se casa com Raquel, a gente vê a manipulação de Raquel sobre todo o casamento, sobre a casa de Jacó, né? A ponto dela negociar com a irmã noites de Jacó com Lia, a troca de pedras, a troca de algum benefício financeiro ali para ela. Então você percebe ali uma personalidade narcisista de Raquel, a manipulação que ela exercia sobre o marido, que era vítima dela, né? E sobre toda a casa de Jacó, né? Então Raquel manipulava todas as concubinas, as servas, a irmã que também era esposa e todos os filhos, né? Naquela época, né? Os homens casavam com mais de uma mulher, né? Não que era algo que o Senhor tenha pedido, não. O Senhor já tinha uma posição do homem ter só uma mulher, mas ainda pela dureza do coração do homem existia isso naquela época. Então Jacó era casado com Lia, era casado com Raquel, e Raquel manipulava ele dentro de casa. E a gente vê também perfis, né, psicopatas, como a nossa querida falou agora, né, de Jezabel, né, que fez um rei perseguir profetas de Deus, né, fez um rei matar profetas de Deus, né. E também a gente tem Amon, que é filho de Davi, né, que é uma história horrível, terrível da Bíblia, que ele tem um desejo sexual pela irmã dele, né? E ele não mediu esforço para conseguir o que ele queria, que era possuir a irmã. Então ele criou todo um contexto de que ele estava doente, conseguiu convencer o pai dele, da irmã vir na tenda dele, de servir sopa para ele, enfim, de cuidar dele. E ali ele estuprou a própria irmã, né? E isso gerou assim consequências assim na casa de Davi, na descendência de Davi, assim, terríveis. Então você vê o perfil de psicopatia, de narcisismo dentro da Bíblia, Deus nos ensinando dentro da Bíblia que existem esses perfis, que tem que tomar cuidado com eles, que tem que observar a conduta, porque todos esses transtornos de personalidades têm caráteres duvidosos. Ou seja, eles mentem, eles aplicam golpes, né? Eles roubam se precisar, eles vão ferir a tua autoimagem, né? A vítima, quando consegue se libertar de uma pessoa assim, ainda tem a imagem toda destruída, né? Então, assim, e todo mundo fica com dó ainda do narcisista, né? O que a gente observou é que, no término de um relacionamento assim, né?
O narcisista, ele vem, pega a imagem do outro e aí fala assim, não sei nem por que acabou, ai, porque ele me botava uma culpa que eu não sabia que eu tinha, ai, porque ele queria uma pessoa, de repente, de um jeito eu não sou, mas ele não teve condições de esperar eu chegar nesse posicionamento, ou seja, tudo inversamente proporcional, né? A própria pessoa gerou culpa na vítima, a própria pessoa falava que não era bom o suficiente, que tinha que melhorar. Ah, você errou ali, olha, você é uma pessoa de Deus, você não pode fazer isso, isso. Só que ele acaba denegrindo a imagem, né, dessa vítima que conseguiu sair, colocando o que ele fez, né? É muito engraçado que é um modo operante também dessa mentalidade, né, desse transtorno de personalidade. Né, minha psicanalista? Sim, inclusive Saul é um narcisista com um exemplo muito bom. Tem aí um nível de perversidade e tudo mais, tanto que perseguiu o Davi sempre. Mas o importante também é trazer aqui a questão de como a gente identificar, né? Então, primeiramente, eu acredito que estamos em um tempo que precisamos trazer autovalidação. A gente entender quem somos, saber o que Deus tem feito sobre nossas vidas, saber quem é Deus em nós, né? Amar a Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, enfim. Por quê? Porque a pessoa que se conhece, a pessoa que sabe quem é, a pessoa que tem essa autoestima, principalmente linkada no Criador, ela tem discernimento. Então, e precisa, porque os narcisistas e psicopatas são tão sutis nas suas ações que às vezes passa desapercebido, né? Eu já vi pessoas falando assim, nossa, mas Satanás estava tão preocupado com Jesus que pediu para ele transformar pedras em pães, entende? Não faz sentido, por quê? Então a gente precisa começar a entender as ações entre linhas. Então, todas as vezes que há uma manipulação, há um desrespeito. E está na hora também da gente começar a se posicionar a não aceitar falta de respeito, a não aceitar agressão. Muitas pessoas falam assim, ele me bate, ela me bate, mas ela é tão boazinha, vem outra, ela cuida de mim, ele cuida de mim, entendeu? Não, agressão é agressão, violência é violência, e nem sempre é somente física, é também psicológica. Então, todas as pessoas que te desmerece, não te valoriza no que você é como humano, a gente tem que começar a se organizar. Agora, existem pessoas que já se envolveram como narcisistas, já se envolveram até como psicopatas. Então, às vezes, trilharam aí anos, construiu família com narcisistas. E aí agora tem que trabalhar certas circunstâncias dentro de uma rede de apoio para conseguir se organizar, porque são pessoas que não podem ser retiradas da parentela, do convívio, vamos dizer assim, né? Às vezes já houve divórcio, houve coisas desse tipo, mas existem filhos. E aí tem toda aquela situação que precisa se organizar. E a vítima, ela precisa entender que o efeito do gaslight, ele altera as sinapses cerebrais e, em muitos casos, dependendo do nível das agressões através da manipulação, ela pode trazer até mesmo lesões cerebrais, de forma anatomicamente falando. Então, é um assunto muito sério, precisa aí de mais tempo depois para a gente explanar mais detalhes, né? É verdade. Mas as vítimas precisam sempre. Você entendeu que você teve relacionamento com alguém que é narcisista, seja homem, seja mulher, seja pai, seja mãe, seja marido, quem quer que seja. Se você teve qualquer tipo de relacionamento desse tipo, amizade, busque ajuda terapêutica, busque ajuda pastoral, por quê? Porque o inimigo se aproveita de tudo, gente. Ele não cria nada, porque ele não tem poder para criar nada, mas ele usa as ferramentas que estão disponíveis. E pessoas que estão dentro desse perfil, é óbvio, gente, quem mente, quem manipula, quem tira proveito do outro, vai ter brechas emocionais, vai ter brechas espirituais. Então, a gente precisa entender esses mecanismos e poder se proteger também.
Isso. Opa, o áudio tá tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, Então vamos lá. Tem caso de narcisista, opa, tem narcisista que tem um transtorno tão grave que ele já entra com o pezinho lá na psicopatia, né? E sim. aí ele já entra também com as outras condições de perseguição também, né? Com a vítima. Então, depois que termina, ele vai difamar a vítima para todo mundo, sempre com mentiras, né? Sempre inventando histórias que não aconteceram, né? Todo narcisista. Geralmente, o que ele vai colocar sobre a vítima. E a perseguição hoje, existe uma lei, né? Que protege a vítima dessa perseguição, então, inclusive passível de crime inafiançável, inclusive com as de 6 a 3 anos de detenção, né? Então, se você é uma vítima de narcisismo e você vê, né, o seu ex-companheiro te perseguindo, ligando para pessoas, né, às vezes marcando almoço, café, chá, para falar desse relacionamento, para desconstruir a imagem, né, dessa vítima, isso existe uma lei que protege já, inclusive, a vítima disso. Eu acho que é muito importante a gente falar disso aqui, né? Que esse tema está tão aberto e hoje a nossa sociedade é uma fábrica de narcisista. Você vê no Instagram as pessoas muito narcisistas, né? O eu o tempo todo. Tanto que existem até muitas blogueiras que vendem roupa, você vê que a pessoa é totalmente narcisista ali. E isso gerou até um comércio, de tanto que as pessoas seguem pessoas assim, e isso está tão inserido na nossa sociedade que as pessoas não enxergam aquilo como uma coisa disfuncional e que não é saudável, e ainda as grifes ainda patrocinam, porque vende, né? A pessoa ainda é um produto, né? Então o narcisismo hoje é um produto de mercado, né? É uma commodity, como a gente fala aí na economia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque cada vez mais, né? Ou a pessoa nasce assim, ou se cria assim, né? Então, cada vez mais está muito complicado, a gente tem que estar muito antenado, muito focado. A igreja de Deus tem que estar muito atenta, né? Para que a gente não tenha até obreiros assim, né? Pessoas cuidando de pessoas com esse transtorno de personalidade, porque, de fato, eles são muito convincentes, né? Sim. Então, tome muito cuidado com a pessoa que, de repente, começa a ir atrás de você, começa a perguntar da sua vida e começa a querer falar de outras pessoas que ela teve relacionamento, entendeu? Então, assim, tome muito cuidado com esse perfil, porque é um perigo ter uma pessoa assim perto de você, sem você perceber, mesmo que você não tenha um relacionamento amoroso, você tenha uma amizade, a pessoa vai te manipular, vai te usar, inclusive para denegrir a imagem daquela pessoa que era vítima dela. Tome muito cuidado com você que anda com pessoas que só falam mal de outras, focam em denegrir a imagem de outras pessoas. Muito cuidado, porque você pode estar lidando com um perfil narcisista, com traço psicopata. Então, para você não ser massa de manobra sobre essa pessoa para ferir aquela pessoa que ela quer atingir. Então, muito cuidado, isso é muito importante. Eu queria que a Débora passasse mais um pouquinho e a gente entrar um pouquinho na psicopatia. Então, é importante saber também que o transtorno de personalidade, ele não é identificado somente com o que está sendo falado muito aí na internet. Existe um teste de personalidade específico para identificar o narcisismo, tá? Não é feito assim, tem isso, age assim, 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 é transtorno de personalidade. Existe um teste, é feito por profissionais, esse teste, então, precisamos entender que nem todo mundo é narcisista, tá bom? Porque, assim, a gente ouve muito aí nas redes sociais e até no discurso do senso comum, ele é narcisista, ela é narcisista. Não, calma, gente, vamos... o assunto é muito sério para ele entrar num jargão, né? Então, depois que passa por esse teste, é feita também uma avaliação sobre classificações, né, e traços correspondentes a essa personalidade. Então, existem transtornos de personalidade narcisista, ok. Se é perverso, tem grau de perversidade, leve, moderado, grave, tem oculto, é maligno. Então, tem vários perfis que são feitos pelos profissionais identificando esse perfil narcisista, tá? E alguns narcisistas
tem sim grau leve, moderado e grave acerca da psicopatia. Pode estar associado somente um traço, ou seja, algumas características da psicopatia, ou ter também a associação com a personalidade psicopata, tá? E lembrando também que psicopata, ele não é o serial killer somente, tá? A gente tem essa doce ilusão de acreditar que é o cara lá do parque, é o pessoal que matou em série, ou Fred Krueger, essas coisas assim, tá? O psicopata, ele tem níveis também de psicopatia. O que administra essa intensidade é o nível de frieza que essa pessoa tem, tá? Então, tem pessoas que é o serial killer mesmo, o terciário, o grau 3 é o mais o grave, tá? Que a pessoa mata mesmo e o prazer dele, do poder, domínio e diversão tá nisso, tá? Só que tem pessoas que estão no nível de psicopatia no nível 1 inicial, por exemplo, que é o nível de frieza que ela tem, mas que está também relacionado ao poder, domínio e diversão. Então, em busca desse mecanismo de poder, domínio e diversão, ele tem um nível de frieza acerca dos outros que estão à sua volta. Então, ele não vai ter essa empatia no sentido assim, sabe, de aquilo que você espera, de acolhimento, de reciprocidade, ele vai fazer uma encenação, tá? Porque eles não têm esse mecanismo de emoção que a maioria das pessoas tem, que os empatas têm. A emoção, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, antecipação, surpresa, as reações fisiológicas das emoções, o psicopata não tem, tá? Tanto que ele passa no detector de metal, você coloca ele na ressonância, você coloca ele em alguma máquina, você vai ver que ele não tem essas alterações que a maioria das pessoas tem, tá? Que quando você vê uma imagem, por exemplo, terrível de sangue, de morte, alguma coisa assim, a gente tem reações. Nos psicopatas, não, eles são linear. Então, identificado esse nível de psicopatia, de frieza, até mesmo pelas reações fisiológicas que as emoções trazem no cérebro. Então, eles não têm empatia, eles não são o amorzinho que parece, e tanto que, para conquistar, ele é o Dom Juan, ela é a princesa, né, de Mônaco, sei lá, em qualquer lugar. Mas, quando ele vê que conquistou o espaço, ele começa a mostrar o seu objetivo, que é poder, domínio e diversão. Exato. Isso é importante, né? O que a Débora falou aqui agora, né? Que nem toda relação de relacionamento que é disfuncional, nem sempre eles têm transtorno de personalidade. Às vezes mesmo é só falta de educação, falta de respeito mesmo, né? Imaturidade. Então, nem tudo vai ser exatamente, entre outras coisas. Então, relações disfuncionais, às vezes tem trauma de infância, tem outras coisas que só uma terapia, só um profissional consegue captar. Sim. Mas o que a gente quer trazer aqui na igreja, para você que não é um profissional, para você que não é um psiquiatra, um psicanalista, um terapeuta, enfim, para você que não tem essas condições, você identificar um relacionamento disfuncional e, ó, ir embora. Porque a gente não tem a capacidade de mudar as pessoas. Quem muda a pessoa é só Cristo, né? Só o Espírito Santo convence, né? A Bíblia fala. Então é muito importante que você identifique. O foco dessa live é esse, que você tenha acesso à informação, né? Que você saiba que esse tipo de transtorno existe, que essas pessoas estão por aí, que não é coisa de filme, não é só coisa de telejornal que a gente vê. Pode estar dentro da sua família, você pode estar se relacionando com pessoas assim, que você tem que ter, né, a tua autoestima no lugar certo para você saber até onde você chega com essa pessoa, até onde essa pessoa pode chegar com você e aonde tem início, meio e fim, gente. Isso que é muito importante, esse é o nosso objetivo aqui por hora. Está passando para vocês, caso que a gente fique sabendo ou que a gente converse com outros pastores também, tem isso de feedback. A Débora, que é a terapeuta, também explica muito para a gente como funciona esse tipo de personalidade. Para quê? Para que haja cura das almas, né? Para que você não entre numa condição de relacionamento abusivo, para que você possa se defender, sair.
porque você precisa ter ferramentas para não entrar numa situação dessa, porque depois que você entrou é muito complicado você sair, né? O narcisista, principalmente os casos mais graves que são já psicopatas nível 1, eles têm uma capacidade de entrar na sua mente absurda, né? Sim, Você observa isso até nas reportagens, né? Quando, por exemplo, acontece um caso que morreu alguém, ou a mãe matou o filho, ou foi conivente com a morte do filho, ou matou o marido, a esposa, esquartejou, enfim, a gente vê essas mentes criminosas, o repórter indo entrevistar e ele entrando na mente do repórter ali, ele mudando ali toda a conduta da entrevista. Você vê que eles têm mesmo uma é, condição, uma mentalidade muito focada, né? sim. E é muito maligno mesmo. É muito assim, caráter de Satanás mesmo. Tem um serial killer americano que ele foi o que mais matou na década de 90. Eu esqueci o nome dele agora, estava com o nome dele na ponta da língua, esqueci. E uma vez foram fazer uma entrevista com ele, foi um psiquiatra lá, né, para fazer um estudo de caso com ele, e falou assim para ele, ele sempre matava da mesma forma, porque o psicopata, né, eles têm um modo de operação, né? E esse serial killer matava sempre da mesma forma. E perguntou para ele, por que que você mata, tortura e mata? Aí ele falou assim, você poderia só torturar e não matar, mas por que que você mata, né? Ele torturado por diversão, foi o que a Débora falou aqui, e falou assim, mas por que que você mata? Porque nesse momento eu sou Deus. Ele, como assim Exatamente. você é Deus Poder, nesse momento? Nesse momento? Porque Deus deu a vida, mas eu tenho o poder de tirar a vida. então, Então, assim, e você tem o caráter ali de Satanás querendo ser Deus, né? A inveja de ser Deus, né? Nessa mente transtornada, gerou a pessoa nesse grau de perversidade. sim. E é interessante porque para eles não estão errados, não existe erro para eles, entendeu? Nem para o narcisista e nem para o psicopata. Então, essa questão de arrependimento, que muitas pessoas me perguntam assim, mas, doutora, e se meu marido se arrepender? Pode acontecer, Deus pode todas as coisas, né? Porque Deus conhece o coração do ser humano, né? Mas quando se trata de psicopatia, vai ser bem complicado. Por quê? Porque ele não se arrepende, ele conta, ele vai contar exatamente como ele fez, o que ele fez, deixou de fazer. Só que ele não foi errado, foi a pessoa que promoveu isso nele, entendeu? Então, só que para eles é muito divertido esse negócio de passar a perna no outro, de, tá vendo? Eu venci você, tá vendo? Você não foi palho para mim, eu sou. É gostoso. O poder, domínio e diversão é a faceta do psicopata. Então, tudo gera em torno disso, né? O narcisista, ele tem uma pegada nisso também, só que o narcisista, ele tem uma construção diferente por ser o transtorno de personalidade, mas eles se voltam nisso. Então, as duas personalidades são difíceis, por quê? Porque não tem relação compartilhada. É uma via unilateral, como eu falei, né? E o psicopata, ele tem um nível de frieza absurda, realmente absurda, seja do leve, nível leve, moderado ou grave, independente do nível, a frieza é absurda, né? Então, assim, para nós empatas, para nós pessoas que temos as emoções em movimento, que queremos compartilhar e tudo mais, não queira compartilhar a sua vida com um psicopata. Identificou, corre sem olhar para trás, de preferência dá uma olhadinha assim só para ver se não está próximo, mas é contato zero, gente. Quanto mais contato zero, melhor. Por quê? Porque ele vai dominar toda a tua vida e vai ter um mecanismo de perseguição, tá? E alguns, nem todos narcisistas matam, mas existem níveis de transtorno de personalidade que a pessoa chega nesse extremo, tá? Então, não é só essas duas personalidades, existem outras personalidades também que são complexas, mas focando nessas duas aqui, identificou narcisismo, identificou psicopatia, por favor. Tem que tomar muito cuidado. E é interessante, né, você comentar isso,
né, que eles não têm o arrependimento. E a Bíblia fala muito sobre arrependimento, né? Porque Não não se tem. chega a Deus sem se arrepender, né? Sem se negar a si mesmo. E isso para eles é uma condição muito difícil. Para um narcisista, um psicopata se converter de verdade é algo muito difícil que vai exigir deles assim, vai dar muito trabalho para ele, para os pastores, para o terapeuta, e às vezes tem muito êxito, né? É um caminho longo a percorrer e às vezes com pouco êxito. A gente sabe sim que Deus pode todas as coisas, né? Nós cremos num Deus impossível, Deus que não faz acepção de pessoas. O reino de Deus está aí para todo mundo, mas a gente vê uma condição por causa desse transtorno de personalidade deles muito difícil ao arrependimento, né? Eles acham aquilo normal. Quando eu conversei, né, com aquela pessoa que tinha os relacionamentos para benefícios financeiros, ela falava com orgulho isso. Você percebia um orgulho e não um arrependimento. Aí no final ela fala, eu já me arrependi. Só que você percebe ali uma condição de orgulho, né, daquilo que ela estava tendo em benefício daquele relacionamento. Então você não percebe ali uma condição de arrependimento. Então é bem difícil pessoas nessas condições, né, de transtorno, elas se converterem de verdade, né? Elas precisam querer muito, e vai demandar um tempo muito grande. E a gente não costuma ver isso, tá? Podia ter essa visão romântica e falar para vocês, não, vai dar certo. E a gente até positivo vai dar, a gente crê que Deus pode fazer todas as coisas, mas sempre o passo vem de nós, né? Aceitar Jesus é decisão, ser cristão é decisão, seguir os mandamentos de Cristo é decisão, e a Bíblia é muito clara com relação a isso. Nós temos que decidir tudo a respeito da nossa vida. Deus nos deu o livre-arbítrio para isso, para que a gente decidisse seguir a Cristo, né? Só que para seguir a Cristo não é da boca para fora, a gente precisa ter um arrependimento genuíno, uma condição de transformação genuína. E infelizmente a gente não observa isso nesse tipo de personalidade, infelizmente, né? Eu oro a Deus para que eu consiga enxergar isso um dia, né, que vai ser uma bênção. Há mais de 2 anos eu estudo comportamento humano de forma entusiasta, né, porque Deus atrás falou para mim, você precisa estudar comportamento humano, não só para lidar com as pessoas, mas para identificar os psicopatas e os psicopatas que chegarão à igreja. E eu, na época, me assustei um pouco, eu comecei a estudar principalmente as mentes criminosas. Então, eu já estudo há mais de 2 anos, né? Mente criminosa, porque eu queria entender onde Satanás entrou nessa condição de uma pessoa, por exemplo, que foi casada com uma pessoa, tem filhos e esquartejar o próprio marido. Então, onde entra isso numa mente criminosa? Onde Satanás convence uma pessoa de estar fazendo isso? E a gente precisa entender onde ele entra, onde isso tudo começa, aonde, né, vira uma chave na cabeça, né, de uma pessoa dessa para cometer um ato como esse. Eu acho que todos nós temos essa obrigação, como sociedade, transformar a nossa sociedade numa sociedade saudável. Então, a obrigação dos pais, ensinar o caminho aos filhos, como está na palavra, né? Ensina o caminho ao seu filho quando ele for criança, e quando ele for velho não se esquecerá. O que Deus está falando aqui? Cria as crianças nos meus caminhos, porque lá quando ele for adulto, ele vai andar na linha, ele não vai cometer nenhum crime, ele não vai estar envolvido em nada que é errado, porque ele vai entender que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, nosso Deus, ele dá um manual para a gente na Bíblia de como a gente tem que seguir. E quando essa pessoa não está fora, né, dessa condição, a gente percebe todo esse tipo de problema, né? Transtornos, que a pessoa não consegue se arrepender, não consegue voltar, não consegue se curar. Então, isso é bem complicado. E a gente tem que identificar, para que a gente possa identificar as pessoas ao nosso redor. Gente, tem muitas pessoas assim, né? Eu soube do caso de um médico que ele foi diagnosticado com psicopatia desde a adolescência. Os seus pais não mediram esforços para controlar essa psicopatia na vida dele, né? É um caso muito bacana, eu vou ver se eu pego, né? Está num livro isso, eu vou ver se eu trago para vocês um dia, junto com a Débora. E ele cresceu e hoje ele é um cirurgião, assim, fantástico, é um médico fantástico, ajuda muitas pessoas. E por que a psicopatia ali ele usa no trabalho dele? Porque ele opera bebês, ele opera pessoas, o emocional dele não está ali, ele é técnico naquilo que ele faz. Né? Então ele consegue ter êxito naquilo que ele faz porque ele não tem o apego emocional que outras pessoas tinham, então ele consegue executar. Então, assim, é possível viver em sociedade, né, com um transtorno desse, desde que você tenha um trabalhar terapia, igreja, religião, tudo ali em conjunto para poder fazer essa pessoa tenha
né, viva em sociedade e não seja disfuncional para as outras pessoas. Então, existem casos, sim, que dá para tratar, mas, assim, a gente, pelo que a gente vê, assim, de retorno de psicanalistas e de psiquiatras, é bem difícil, então a pessoa tem que querer muito, quem está em volta tem que querer muito também, porque cansa todo mundo, né, e a pessoa tem que ter todo esse respaldo aí. A É gente, isso? de forma terapêutica, assim, profissional é difícil, porque no caso do psicopata, ele precisa, assim, de preferência ser identificado logo de início, quanto mais cedo, melhor, para ir trabalhando os possíveis desenvolvimentos dessa personalidade e tentar direcionar isso, como foi o caso desse médico. No caso do narcisista, é interessante esses casos, porque ele vai precisar se abdicar dessa autoimagem e começar a trabalhar aquelas lacunas que eu falei, aquelas falhas estruturais que eu falei, e para que ele consiga ter uma possibilidade de uma organização dentro de toda dessa construção engessada, né? Então, por isso que eu falei assim, para Deus, quando uma pessoa se dispõe, ele é capaz de transformar o que for necessário, né? Mas por que que é difícil? Porque precisa desse passo dessas pessoas e até que haja frutos dignos de arrependimento, a gente precisa se proteger, porque a ação natural, mesmo estando dentro da igreja, falando de Jesus, pregando a palavra, orando, intercedendo, fazendo o que tiver que fazer, se ele tiver no movimento do não arrependimento, como narcisista e psicopatia tem, a gente tem que saber se posicionar, porque as vítimas, elas são certeiras, vai existir. Então, a gente precisa trabalhar muito, tratar muitas pessoas, porque as feridas são enormes, em alguns casos até irreversíveis. A pessoa nunca mais volta do jeito que ela poderia ser, como era antes. Então, a gente precisa equilibrar isso e não focar tanto, vamos dizer assim, se o narcisista vier pedir ajuda, amém, a gente tenta fazer o possível, mas o grande número que nós temos, assim, que até falta ceifeiros, é em relação às vítimas, porque são muitas vítimas, e está Exato. vindo isso de geração em geração. Então, talvez seja... A igreja tem que estar aberta também para receber essas vítimas, né? E Sim. para saber lidar com o emocional delas, que está muito dilacerado, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, a pessoa não tem força, né? Então precisa a igreja fortalecer em espírito, a terapia fortalecer em autoestima, enfim. É um trabalho árduo, né? Sim, e aquelas palavras, né, que a igreja que me desculpe, mas assim, eu não estou falando da igreja de Cristo, é a igreja instituição. Muitas pessoas às vezes falam, isso é frescura, para com isso, isso não é nada, mas também o erro é seu, você não é crente coisa nenhuma, tem que parar dessas falas assim, porque já é Exato. uma pessoa desconstruída no self e na autoimagem. Aí você joga mais peso, aí o pouquinho que ela conseguiu construir já não tem mais coragem nem energia porque é um construir tudo de novo. Se a pessoa tem 40 anos, foi desconstruído 40 anos, até começar de novo, como um bebê que acabou de nascer. Então a igreja precisa começar também as pessoas assim a entender que esse cuidado, que esse acolhimento é necessário para uma reconstrução. E às vezes é uma construção, porque não tem nem o que reconstruir novamente. Às vezes a pessoa perdeu tudo internamente e ela precisa todo o aparelho psíquico, toda a consciência, inconsciente, memória, está tudo zicado. Então precisa da forma terapêutica desse trabalhar e também a igreja, né, como interceder, porque é uma pessoa que ela precisa de cobertura espiritual, né? A gente fala muito sobre isso, né, pastora? E aí, dessa cobertura espiritual, ter também essa cobertura espiritual, ela ter também esse acompanhamento psicológico, emocional, e poder ter uma vida melhor, né? Isso, eu estou com um probleminha aqui no som. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá já. Tá muito baixo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui para mim. Bom, a gente tem um caso recente, né, de uma mulher
né? Você está me ouvindo, Débora? Estou ouvindo. Ah, então tá bom, voltou agora o áudio. Assim, só para a gente finalizar aqui, a gente tem um caso recente, né, que saiu em todos os jornais de uma moça, que ela resolveu, depois de 17 anos, né, denunciar o próprio marido, o marido agrediu ela, e aí os filhos entraram no consultório dela e agrediram ela também, né? Então você vê que ali a vítima não é só a esposa, os filhos também são vítimas de um manipulador, né? E ele conseguiu colocar um cenário onde ele se colocou como vítima, né? A culpada é a moça, né? Que apanhou a esposa, e isso ele conseguiu convencer os filhos também. Olha como isso é sério. Sim. É perigoso, né? Porque então, quando a gente fala de manipulação, é muito sério, porque a pessoa consegue realmente trazer esse efeito gaslight, é como que a pessoa ficasse encantada, sabe? Então é muito complicado essa questão, porque o manipulador, o psicopata, o narcisista, ele consegue manipular todo o enredo, toda a circunstância e deixando alguém como o foco. Você viu que a mulher ali era errada. Então, o pai convenceu tanto aí os filhos que eles acreditam que o pai está certo, que a mãe está errada. Vai saber o que esse pai contou, né? A ponto dos meninos entrarem ali na clínica e de forma agressiva. Então você percebe, há uma diversão nisso tudo. Olha, tá vendo? Você não consegue me vencer, olha, tá vendo? Então é algo assim que precisa, essa mulher precisa de ajuda, essas crianças vão precisar de ajuda para entender, quando eles começarem a perceber o enredo todo, a mentira toda, aí vai ser outras questões a serem trabalhadas. Percebe como que é um acolhimento muito sério, precisa ser bem organizado isso, né? Estruturado, né? Sim. Bom, e é isso, então. Acho que a gente já extrapolou um pouquinho demais aqui o nosso tempo, mas foi uma live maravilhosa, né? Para que você tenha informação, que essas pessoas estão por aí mais perto de você do que você imagina, né? E para você ficar antenado, vamos dizer assim, para você ter ferramentas aí para não cair nas armadilhas nem de um narcisista, nem de um Sim. psicopata, né? Então, sabe que eles têm características manipuladoras, vão sempre estar denegrindo alguém, ou eles sempre querem algo em troca. Sempre. Cuidado com pessoas que querem saber muito da sua vida, muito das suas coisas, né? Como que é o seu trabalho, quanto você ganha, o que você faz. Ou pergunta para você muito de outra pessoa. Ah, mas você conhece aquela pessoa? Ah, o que você acha dela? Ah, o que ela faz? Como vocês se conheceram? Ah, então, assim, muito cuidado com gente assim, porque é um modo de operação de um narcisista, de um psicopata, é estudar sua vítima, é saber tudo sobre ela, né? E muitas vezes vai marcar almoço com amigo, você nem está sabendo. Ah, você vai almoçar com meu amigo? Nem sabia. Ah, você vai almoçar com a minha mãe? Nem sabia. Ah, você vai almoçar com meu primo? Nem sabia, né? Ah, isso é aquela Sim. pessoa lá. Então, assim, muito cuidado, gente. Comecem a abrir os olhos de vocês, porque está muito sério. Hoje em dia, nossa sociedade tem muitas pessoas assim, né? E quando não tem um transtorno de personalidade, são totalmente disfuncionais também, né? Então, todo cuidado aí é pouco. E a gente tem, assim, uma alegria muito grande aqui na Igreja Evangélica Santa Fé de ter o Ministério de Cura, né, a qual a nossa diaconisa e psicanalista Débora Santos faz parte, né? Então, assim, a gente trabalha em conjunto com cura de almas, com restauração. A gente atende muitas pessoas que foram vítimas desses perfis e não é fácil, gente, não é fácil. Então, oremos aí pela igreja, né? E que mais igrejas tenham essa consciência também de estar trabalhando em conjunto com a terapia para curar essas almas, né? Porque se a gente precisa perdoar o próximo, a gente precisa ser curado também das feridas, né? Isso eu estou falando das vítimas agora, né? Que tem todo um processo aí de reconstrução, né? De retomar a vida, de autoestima que está totalmente destruída, ser reconstruída, né? E aí depois ainda poder perdoar, né? Uma pessoa assim, né? Perdão sério, né?
e poder ficar livre de vez de toda essa história, né? Isso que é o mais importante, a libertação de tudo isso é muito importante. Tá bom? Então Tá é isso, deve conseguindo. complementar alguma coisa? Não, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, e a oportunidade de estar falando sobre esse assunto. É um assunto que a gente vê muito comum na clínica, principalmente vítimas de narcisistas, não só de narcisistas, mas de todo o processo de manipulação e desmerecimento da vida de alguém. Às vezes a gente vê homens e mulheres já adultos, né, e que tiveram situações extremamente ruins, né, no passado, abusos, abandono, rejeição, né? E quando se trata de personalidades narcisistas e psicopatas, a gente precisa dar mais atenção, porque as feridas são muito intensas. O tratamento é mais difícil, no sentido do quê? Porque são circunstâncias diferenciadas, o manejo é diferenciado. Então, até coloco aqui o Pé que Cura, né, pastora? Que quem tiver dúvida, que tiver mais interesse sobre o assunto, quiser discutir sobre essa questão, pessoas que precisam, que são vítimas, que precisam ir de ajuda, entre em contato aqui com a Igreja Santa Fé, que a gente vai se mobilizar aí para poder auxiliar e ajudar da maneira que for possível, né, pastora? E o mais importante também é entender que agora é o movimento da igreja. Igreja e instituição precisam se posicionar como igreja de Cristo nessa terra. E a gente começar a agir de forma mais assertiva, né? Há valor na vida e a gente tem que começar a valorizar, não é isso? É isso. Então, eu tenho muita alegria, agradeço muito a Deus também por estar aqui nessa live, por estar assim falando com vocês. Espero que vocês compartilhem essa live com outras pessoas, né? Não vai sair botando o dedo no nariz do povo, falar, você é narcisista psicopata. Não é assim, viu, irmãos? Não, É mais você ter ferramentas para não vocês faça também, isso. né? Às vezes a gente procura, né? A psicanalista fala, me fala se fulano é narcisista e o psicopata. Não dá para analisar assim, mas dá para ter estratégias, né? Então a psicanalista, se você está passando por um relacionamento que não está funcional, procura a psicanalista, faz uma análise com ela, para que ela possa ajudar você a melhorar a tua autoestima, te dar ferramentas, te dar subsídios para você se fortalecer para você mesmo, entender o que está acontecendo, né? Dentro desses relacionamentos. Eu acho que o processo de cura é muito importante, né, na vida de todos nós, e se é isso que está trazendo uma condição disfuncional na tua vida, você tem que arrumar. É responsabilidade tua não ficar vivendo assim, melhorar sua condição de relacionamento, seja ele com seus pais, com seus irmãos, né, com o seu parceiro ou parceira. Então, busquem ajuda tanto na igreja como de terapia, né? Psicanalista não é médico de louco, tire essa coisa da cabeça, psiquiatra não é médico de louco, né? Ou seja, eles vão te ajudar a passar por essas dificuldades também, e alinhado aí à nossa fé, porque a Bíblia está, assim, muito clara com relação a perfis, assim, né? Tem muitos exemplos na Bíblia de perfis, caráter de Cristo, caráter de Satanás, né? Entre outras coisas. Então, que você tenha assim, uma condição de enxergar o seu momento, onde você está, e que você possa ter ferramentas para conseguir sair dessas prisões, né, que Satanás coloca na nossa vida. Sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Lembrando que nós temos toda a primeira quarta-feira do mês, né, nossas ministrações de cura na Igreja Evangélica Santa Fé. Toda a primeira terça-feira do mês, dê um pulinho lá, assista, você vai gostar, né? Nós temos também outras ministrações, então venha conhecer a Igreja Evangélica Santa Fé, segue a gente aqui na rede social, segue a gente no YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão se alimentar bastante, vem conhecer esses projetos maravilhosos, né? E que você possa ser curado da sua alma. Amém. Convite Amém? feito, vem estar com a gente, né? Vem estar conosco. Isso mesmo, então. Então, a gente vai se despedir agora. Um beijo para vocês e que Deus abençoe a todos. Um beijo, Dedé. Beijo.